Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Direito Constitucional aqui no nosso curso realizado em parceria com a editora Juspodium. Nós vamos agora, neste encontro, conversar sobre os direitos sociais, tema que corresponde ao capítulo 6º do nosso Manual em Direito Constitucional. E para podermos trabalhar este assunto, eu vou ter que recuperar neste início aqui da nossa conversa algumas noções que foram por você estudadas no capítulo 4, que é referente à teoria geral dos direitos e das garantias fundamentais. Em primeiro lugar, eu quero lhe lembrar de uma característica bastante relevante que você estudou naquele capítulo, que é a historicidade. Os direitos fundamentais não surgiram todos no mesmo momento, num único contexto histórico. Os direitos fundamentais, eles são frutos de conquistas políticas que foram paulatinamente sendo, então, realizadas. Os direitos fundamentais surgiram aos poucos, por isso é perfeitamente possível traçarmos um histórico, um perfil evolutivo do surgimento desses direitos. Por isso, em termos didáticos, eles acabam sendo organizados, como vimos no capítulo 4, em gerações ou dimensões de direitos fundamentais. Por quê? Porque conseguimos com isso identificar em que momento histórico, quais conquistas foram então realizadas, quais direitos surgiram. E os direitos sociais, você bem sabe, estão atrelados ao valor e igualdade e surgiram num momento histórico muito específico, que é a partir de meados do século XIX, no pós-revolução industrial, um cenário em que o modo de produção se alterou de forma muito significativa. E aí, então, jornadas extenuantes de trabalho surgiram, com salários correspondentes miseráveis, condições insalubres, ampla exploração do trabalho infantil. Tudo isso culminou com a necessidade de a classe trabalhadora lutar e reivindicar pela conquista de alguns direitos. Esses direitos, atrelados ao valor e igualdade, são justamente os direitos sociais. Então, nesse capítulo a gente vai traçar uma definição, uma conceituação desses direitos sociais, para depois trabalharmos algumas cláusulas absolutamente relevantes no estudo deste tema. Antes, lembre-se que os direitos sociais, então, por serem fruto dessa segunda dimensão, eles vão aparecer tardiamente nos textos constitucionais. As constituições que primeiro estabeleceram previsões de direitos sociais são as daquele primeiro quarto do século XX. A Constituição Mexicana, de 1917, pode ser citada, a Constituição da Alemanha, de 1919. No Brasil, a primeira Constituição a consagrar expressamente direitos sociais foi a de 1934. Então, esses foram os primeiros documentos a trazerem esses direitos que nitidamente têm conteúdo prestacional. O que isso significa? Que eles vão exigir do Estado um fazer, um agir, uma atuação positiva, numa tentativa de equacionarmos melhor esse tecido social que é tão desnivelado. E perceba, os direitos de segunda dimensão estão em nítido contraste àqueles de primeira dimensão. Os direitos de primeira dimensão, que são fruto das revoluções liberais do final do século XVIII, eles são conhecidos como liberdades negativas justamente porque eles exigem do Estado um não fazer, um não agir. O que nós queríamos naquele momento histórico era criar uma esfera de não interferência, de não ingerência estatal na vida privada dos indivíduos.